é Fernanda Mendonça Salles Ganam. Eu sou R2 de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da UFG e hoje eu vou ministrar aula sobre climatério, a parte de terapia hormonal e alternativas. A minha aula foi orientada pelo Dr. Gilberto Matos e pela doutora Marta Finotti. Inicialmente, aqui é o roteiro da aula, então eu vou começar falando sobre os objetivos da terapia hormonal, em seguida as indicações e contraindicações, a propedêutica prévia necessária à introdução da terapia hormonal, as opções de terapia hormonal, a terapia não hormonal e, por fim, as referências da minha aula. Então, quanto aos objetivos da terapia hormonal, o objetivo principal é otimizar a saúde e o bem-estar da mulher. O tratamento deve ser individualizado, então a gente sempre deve avaliar a fase que a paciente está, se ela está na pré-menopausa, na pós-menopausa ou na transição menopausal. Os sintomas, então, se predominam os sintomas vasomotores ou se são sintomas geniturinário, redução da libido, entre outros. As comorbidades, porque a partir das comorbidades vamos avaliar se tem alguma contraindicação ao uso da TH, ou então a melhor via de administração para esse tratamento e as preferências pessoais da paciente. Para todas as pacientes, vamos orientar a mudança de estilo de vida, baseado numa dieta equilibrada, atividade física regular e abandonar hábitos prejudiciais, como o tabagismo. As indicações são 4. Então, a primeira são os sintomas vasomotores, a segunda, a prevenção e tratamento da osteoporose, a síndrome geniturinária e, por fim, o hipoestrogenismo prematuro. Eu vou destrinchar cada um deles e vou começar pelas indicações dos sintomas vasomotores. Os sintomas vasomotores são caracterizados pelos fogachos e pela sudorose noturna. São os sintomas mais comumente relacionados à síndrome climatérica, então pode ser referido em até 80% das mulheres nessa fase e persistem por média de 7,4 anos. O tratamento de escolha para os sintomas vasomotores é a terapia hormonal, e a terapia hormonal é capaz de reduzir em 75% na frequência e 87% na intensidade dos fogachos. O tratamento é mais eficaz quando iniciado na janela de oportunidade, que é dado até 60 anos da paciente e menos de 10 anos da menopausa, e eu vou destrinchar sobre a janela de oportunidade um pouco mais à frente. Quanto aos sintomas geniturinários, eles englobam sintomas vulvares, vaginais, sintomas do trato urinário baixo em decorrência da deficiência estrogênica. Os sintomas, eles são progressivos, então vai ter o ressecamento, a ardência, a irritação, a redução da lubrificação, dispareunia, urgência miccional, disúria e até infecção urinária de repetição. E a terapia, o tratamento principal para os sintomas geniturinários é a terapia estrogênica pela via vaginal. São estrogênios em baixas doses e por isso tem uma mínima absorção sistêmica. E por ter uma mínima absorção sistêmica, ele não necessita de progestagênios associados para proteção endometrial e também pelo fato de não ter absorção sistêmica importante, pode ser utilizado em pacientes com história de câncer de mama. A terceira indicação é a osteoporose. A osteoporose é a redução da resistência óssea que predispõe a fraturas. O diagnóstico é feito pela densitometria óssea e a osteoporose é dada pelo T-score quando tem menos de 2,5 desvio padrão, é dado como osteoporose, e a osteopenia é de menos 1 a menos 2,4. A terapia hormonal tem um efeito inibidor da reabsorção óssea mediada pelos osteoclastos. Então, os osteoclastos, eles são quem reabsorve o osso, e se eles estão inibidos, reduz a reabsorção óssea, né? Os progestagênios isolados, eles não possuem efeito na densidade mineral óssea, exceto a tibolona, que foi comprovado que tem um efeito, sim, quanto à melhora dessa densidade mineral óssea. E o estudo da WHI foi um estudo importante, que mostrou um aumento significativo da densidade mineral óssea na coluna lombar e no fêmur total, sendo que nesse estudo foi comprovado uma redução de 30% nas fraturas de quadril e vertebrais e uma redução de 24 a 29% de todas as fraturas osteoporóticas na pós-menopausa em mulheres com baixo risco de fratura. As indicações, por fim, quanto ao hipoestrogenismo prematuro, dada que a insuficiência ovariana prematura é a perda da atividade ovariana antes dos 40 anos de idade,
e tem um impacto muito importante na qualidade de vida, nos sintomas físicos e climatéricos da paciente, na saúde mental e sexual, no risco cardiovascular, ósseo e cognitivo. É diferente da ofurectomia bilateral, que causa uma redução abrupta dos níveis séricos hormonais, e por ser de forma abrupta, os sintomas serão mais intensos, aumentado a um risco ainda maior de risco cardiovascular, ósseo e cognitivo. A terapia hormonal ela é essencial nessas fases e elas devem priorizar formulações que se assemelham à produção hormonal ovariana em doses suficientes para melhorar os sintomas. O que foi visualizado através dos estudos é que essas doses devem ser mais altas, no geral, do que na população que está fazendo TH na menopausa, porque os sintomas são mais pronunciados, né? E deve ser uma dose suficiente, então, para melhorar os sintomas, manter a densidade mineral óssea e garantir proteção cardiovascular. Como eu falei, a dose de estrogênio ela vai ser maior do que a habitual e deve ser mantido, no caso de insuficiência ovariana prematura, no mínimo até a idade média da menopausa natural da população, que é uma média de 50 anos. Mas lembrando que é o mínimo. Então, também é importante lembrar que na insuficiência ovariana prematura tem o risco de 5% de gestação espontânea. Então, naquelas pacientes que não têm desejo reprodutivo, deve-se optar por anticoncepcionais combinados orais. Outros benefícios da terapia hormonal são benefícios que eles são vistos, mas eles não são indicações claras de iniciar uma terapia hormonal. Mas nas pacientes que usam, foi visto uma melhora, né? Então, são sintomas emocionais e depressão. Isso porque o estrogênio, ele atua em neurotransmissores nas vias serotoninérgica e dopaminérgica, que vão regular as vias emocionais. E foi identificado que quando a terapia hormonal é associada a antidepressivos, vão apresentar efeito sinérgico para tratamento de depressão, então vai otimizar esse tratamento. Também está relacionado com melhora do distúrbio de sono, principalmente naquelas pacientes que têm sintomas vasomotores, porque os sintomas vasomotores são uma causa importante de insônia e também de despertar noturno por incômodo, né, do calor intenso que vem pela madrugada. Foi identificado melhora da função sexual, da dor articular, da sarcopenia e da cognição. Lembrando que a cognição, ela teve uma melhora nas pacientes que teve um início precoce da TH, porque naquelas que iniciaram mais tardiamente foi identificada até uma certa piora ou um efeito nulo. Quanto às contraindicações da terapia hormonal, temos o sangramento vaginal excessivo, a doença hepática descompensada, a história de câncer sensível ao estrogênio, que inclui o câncer de mama e o câncer de endométrio, a doença coronariana, o infarto agudo do miocárdio e o AVC, e o tromboembolismo venoso prévio ou história pessoal ou alto risco de doença tromboembólica hereditária. Quanto à propedêutica prévia a TH, o objetivo é excluir possíveis contraindicações e também definir a melhor via de administração, porque para cada comorbidade vai ter uma preferência pela administração que eu vou falar mais à frente. Então, em toda paciente a partir de 40 anos, nós temos que fazer a mamografia e deve ser repetida anualmente. E naquelas pacientes que têm uma mama muito densa, é indicado associar a ultrassom de mama complementar. Deve ser realizado o rastreio de diabetes através da glicemia de jejum e o perfil de lipídico para avaliar LDL, HDL e o triglicéridos, porque em pacientes com hipertrigliceridemia opta-se mais pela via transdérmica. Já em pacientes com LDL alto, a via oral pode ser mais benéfica. Já o ultrassom transvaginal, ele não tem evidência da sua obrigatoriedade antes de iniciar a terapia hormonal, mas aqui no ambulatório do Hospital das Clínicas é realizado ultrassom anual para avaliar tanto o endométrio quanto o ovário nas mulheres acima de 50 anos, sendo que o endométrio esperado, normal, é menor que 5 milímetros ou menor que 10 naquela paciente que faz uso de terapia hormonal. A citologia oncoparasitária, ela deve ser anual a partir dos 25 anos e depois de 2 anos de exames consecutivos normais, pode passar para trienal e deve ser interrompida até 64 anos.
Quanto à densitometria óssea, eu separei aqui em 3 fases, porque na pré-menopausa ela é indicada se a paciente tem alguma condição associada à perda de massa óssea, que pode incluir aí amenorreia secundária, transtornos alimentares, excesso de exercício físico, a síndrome de má absorção ou a doença renal crônica. Se ela tem antecedentes cirúrgicos que provoquem uma perda importante, como a oforectomia e o transplante de órgãos, ou se ela faz uso crônico de drogas como corticoides, ciclosporina, heparina ou agonista de GnRH. Já se a paciente está nos primeiros 5 anos após menopausa, a densitometria é indicada se tiver uma indecisão quanto à terapia hormonal ou se tiver um diagnóstico de deformidade vertebral visualizada em raio-x. Para pacientes acima de 65 anos, a densitometria óssea está indicada em todos os casos. É importante fazer o risco cardiovascular através do score global do risco de Framingham, e ele vai dividir entre risco baixo, intermediário, alto ou muito alto, sendo que no risco cardiovascular intermediário vai ter um maior benefício pela via transdérmica, já se a paciente tiver alto risco cardiovascular, não é indicado iniciar pela terapia hormonal. Inicialmente se inicia pela terapia não hormonal. Agora, se a paciente tiver ainda muitos sintomas e essa questão deve ser individualizada, né? Mas a princípio, não iniciar a terapia hormonal. E nas pacientes que têm triglicérides maior que 400, tem uma preferência pela via transdérmica. Aqui eu coloquei a tabela, ela ficou embaçada, mas a tabela para o score global de risco de Framingham, ela vai avaliar o sexo, a idade, o colesterol total, o HDL, a pressão sistólica da paciente, se ela é fumante ou se ela toma algum remédio para hipertensão. E aqui vai colocar em risco baixo, risco intermediário, risco alto e muito alto risco. Quanto à janela de oportunidade. A janela de oportunidade, ela é definida como um período da vida em que determinado tratamento, então no caso o ATH, trará benefícios máximos e os efeitos colaterais serão mínimos. E no caso da ATH, ela é indicada quando se iniciam os sintomas do hipoestrogenismo e que normalmente ocorre durante a transição menopausal. Deve ser iniciada com menos de 10 anos da menopausa e ou menos de 60 anos de idade. Quando iniciada precocemente, a terapia hormonal causa vasodilatação, uma redução da resposta inflamatória e menor progressão da aterosclerose. Já quando ela é iniciada depois dos 10 anos, o estrogênio exógeno pode causar uma desestabilização da placa de aterosclerose. Por quê? Nessa paciente, após 10 anos, ela já vai ter placa de aterosclerose formada. Então, quando você colocar o estrogênio exógeno, vai desestabilizar essa placa que ela já tem, e aí aumenta, sim, o risco cardiovascular e tromboembólico. Quanto à duração da terapia hormonal, ainda é um tema muito controverso. Como eu falei anteriormente, os sintomas vasomotores, eles duram em média de 7,4 anos, mas é muito variável. Então, 10% das mulheres podem persistir com os queixos de fogacho com 70 anos ou mais. A principal preocupação do uso da TH a longo prazo é o câncer de mama, e a conclusão é que a terapia hormonal ela deve ser mantida enquanto necessário. E você vai suspender quando os sintomas já não tiverem tão proeminentes, então quando os benefícios não forem mais necessários, né? Ou se houver algum risco de eventos adversos sérios. E aí, então, nesse caso, o risco-benefício não vai ser, o risco vai ser maior que o benefício. Então, aqui eu coloquei para evidenciar mesmo que a premissa da terapia hormonal é que ela deve ser realizada com a menor dose efetiva pelo tempo que for necessário. O que significa a menor dose efetiva é a dose necessária para melhorar os sintomas da paciente e o tempo que for necessário para a paciente, enquanto os benefícios superarem os riscos. Então, voltando na importância de que deve ser individualizado, não é uma dose para todas as pacientes. Falando agora especificamente sobre os hormônios utilizados na TH, os estrogênios o estrogênio é o principal hormônio prescrito na terapia hormonal,
sendo o estradiol é um estrogênio natural mais potente e eficaz. No Brasil, nós temos a opção de 17-beta-estradiol ou valerato estradiol. E aqui é uma tabela que mostra a dose da terapia hormonal. Infelizmente, está embaçando aqui na aula, mas aqui é a dose de 17-beta-estradiol na ultra baixa dose, na baixa dose, na dose convencional e na alta. Na ultra baixa, 0,5, na baixa 1, na dose convencional 2 mg e na alta, quando é maior que 2 mg. Já o valerato de estradiol não tem na dose ultra baixa, é na dose baixa de 1, convencional de 2 e alta de maior que 2. Temos os estrogênios conjugados, o estradiol transdérmico e o estradiol gel. Quanto à via de administração, o estradiol sistêmico, ele tem como opção na via oral ou na via transdérmica, sendo a via transdérmica como gel ou como adesivo cutâneo. Aqui eu fiz uma comparação entre a via oral e a via transdérmica, sendo que a via oral ela é metabolizada pelo fígado, então tem aquele efeito da primeira passagem, e esse efeito se dá com o aumento da SHBG. Aumentando a SHBG, vai ter uma redução da testosterona livre. Então, a via oral não é muito indicada para os pacientes com queixa de redução da libido, porque vai ter uma redução dessa testosterona livre. Também vai aumentar a CBG, então vai reduzir o cortisol livre, aumenta a TBG, aumenta triglicerídeos e o HDL, ao passo que reduz a LDL. Então, no caso do paciente que tem hipercolesterolemia, a via oral pode ser uma boa escolha. A via oral tem uma maior ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, e o que pode aumentar a pressão arterial, e também interfere nos fatores de coagulação, como o fibrinogênio, a proteína C e a angiostrombina 3. Na via transdérmica, ela vai atravessar a pele e atinge a circulação sanguínea, o que não vai ter o efeito de primeira passagem, porque não precisa da metabolização no fígado. E assim, diminui muito os efeitos adversos dessa primeira passagem, né? E tem concentração sérica mais estável, por isso precisa de uma dose total menor. Sempre, quanto à via de administração, nós temos que avaliar, então, a preferência e o perfil da paciente, porque tem paciente que não vai gostar do gel, acha ele grudento. A condição financeira, a via oral, ela é mais econômica para paciente. E o efeito sistêmico, especialmente naquelas pacientes com doença metabólica. Já para as mulheres que apresentam apenas sintomas geniturinários, né, sintomas vaginais, é indicado o uso de estrogênio pela via vaginal, que vai melhorar esses sintomas geniturinários. As opções são o estriol vaginal, que é um estrógeno fraco, que tem afinidade aos receptores de 20 a 30% quando comparado ao estradiol. A opção do promestrieno, que é um estrógeno sintético também fraco, com pouca atividade sistêmica, e o estradiol vaginal, que é dado em comprimido de 10 mg. Nas pacientes que têm esses sintomas geniturinários, nós também podemos associar aos cremes vaginais, né? E os lubrificantes. A diferença dos cremes vaginais, dos hidratantes vaginais, desculpa, é que os hidratantes, eles não são utilizados apenas no momento da relação sexual. Ele ter uma constância, ele deve ser usado 2 a 3 vezes na semana. Já os lubrificantes vaginais, eles devem ser usados somente antes da relação sexual, antes ou durante a relação. E os lubrificantes que a gente tem são os indicados são a base de água, silicone, que eles são seguros com os de látex. Já a base de vaselina, ele não é seguro com os de látex, né? Agora, passando para os progestagênios, eles são indicados para antagonizar o risco de hiperplasia endometrial ou carcinoma endometrial secundária ao uso da terapia com estrogênio. Então, é para proteção endometrial. Ele é indicado para todas as mulheres que têm útero e que fazem a terapia estrogênica sistêmica, porque no caso da terapia estrogênica vaginal, não é necessário a proteção endometrial. Além da paciente com útero, é indicado também na paciente que fez histerectomia por conta de endometriose. E aí é indicado hoje terapia estroprogestativa. E os progestagênios são hormônios derivados do colesterol que simulam a ação biológica da progesterona.
A progesterona natural micronizada é uma alternativa mais segura dos progestagênios. E os derivados da normetiltestosterona, eles são mais potentes no endométrio, então tem uma maior proteção endometrial. Os progestagênios podem ser utilizados de forma sequencial, então 12 a 14 dias no mês, ou de forma contínua. E uma opção que a gente fala que é a opção padrão ouro aí é o uso de dihydrolevonorgestrel. Aqui nessa tabela eu mostro a dose, né, da progesterona, então da progesterona micronizada de 200 a 300 na forma sequencial e de 100 na forma contínua, a dihidrogesterona de 10 a 20 na esquema contínuo 5 a 10 e entre outros, ou seja, na forma sequencial a dose é um pouco maior do que no esquema contínuo, né? Quanto ao regime terapêutico, então, pode ser realizada a terapia isolada com estrogênio, nesses casos, ele é indicado para as mulheres histerectomizadas, ou a terapia estroprogestativa, que são realizadas para as mulheres não histerectomizadas. E o objetivo, novamente, é que os progestagênios previnam a hiperplasia ou câncer endometrial. Inicialmente, eu vou falar sobre os esquemas mais comuns utilizados. Então, aqui é o simples contínuo. Então, de rosa são os estrogênios. Tem a opção do simples contínuo com um progestagênio, mas o utilizado é com estrogênio, que vai melhorar os sintomas de fato. E é dado para as pacientes esterectomizadas. Temos o combinado sequencial, em que utiliza-se o estrogênio contínuo e os progestagênios de forma sequencial. Então, os progestagênios vão ser utilizados de 12 a 14 dias, em ciclos de 21 a 38 dias. E a indicação é no caso de paciente não esterectomizado, ou seja, com útero, ou naquela que foi esterectomizada por endometriose e que tem alguma lesão residual aí. A opção é na pré-menopausa ou menos de 2 anos da menopausa, porque nesse regime nós vamos ter sangramento previsível, o que é melhor, porque a paciente já vai saber que após a progesterona ela vai menstruar e evita aqueles escapes dos sangramentos inesperados, né, que incomodam bastante a paciente. O terceiro é o combinado contínuo, então você vai utilizar metade da dose dos progestagênios e a indicação é nas pacientes com mais de 2 anos da pós-menopausa ou naquelas que desejam a menorreia. E por que mais de 2 anos? Porque nesse caso, com mais de 2 anos da menopausa, o risco de sangramento imprevisível ele vai reduzindo. Aqui então é estrogênio e progestagênio contínuo. E o combinado sequencial longo, que é utilizar os progestagênios utilizados por 14 dias, só que a cada 3 meses. Mas esse esquema, ele precisa de um monitoramento endometrial periódico, pelo risco maior de hiperplasia endometrial. Outros esquemas um pouco menos utilizados é o combinado cíclico, só que esse esquema ele tem alta taxa de recorrência dos sintomas durante as pausas. O simples cíclico com progestagênio, então é dado o progestagênio 10 a 14 dias, a cada ciclo de 21 a 30 dias. Esse tratamento é mais utilizado nas pacientes com sangramento uterino normal por anovulação. E o esquema simples cíclico com estrogênio, que dado estrogênio por 21 a 25 dias a cada ciclo de 28 a 30. Também não é esquema muito utilizado, porque nas pausas pode ter os sintomas climatéricos. Quanto ao padrão de sangramento. Então, na paciente que usa o esquema combinado sequencial, o sangramento ele é previsível e regular. Sempre após a administração do progestagênio, a paciente espera que vai menstruar. E tem um menor taxa de sangramento irregular. Então, é por isso que ele é mais indicado nas pacientes com menos de 2 anos da menopausa. O esquema combinado contínuo, ele tem uma maior taxa de sangramento irregular, principalmente nos primeiros meses, especialmente naquelas pacientes da pré-menopausa ou pós-menopausa recente. E o esquema combinado sequencial longo tem um maior risco de sangramento irregular e em maior quantidade. Agora, falando sobre a tibolona é um esteroide sintético derivado do progestagênio noretinodrel. E após a absorção, a tibolona ela vai originar 3 metabólicos com função estrogênica, progestagênica e androgênica. Então, ele vai ter as 3 funções. E é dado na dose de 2,5 miligramas ao dia.
A tibolona, ela vai ser indicada para alívio dos sintomas climatéricos, então vai aliviar os sintomas vasomotores e também para redução na paciente com queixa de redução do libido. Então a tibolona, ela melhora a função sexual tanto por melhorar o trofismo vaginal, mas também ela reduz SHBG, diferente da terapia combinada oral, né, que aumenta esse HBG, a tibolona ela reduz esse HBG. E assim terá mais testosterona livre. E com a testosterona livre tem um efeito melhor na libido. E também a tibolona tem seu efeito androgênico, né, que melhora também a libido. Uma coisa também é que a tibolona ela não precisa ser associada com progestagênios para proteção endometrial. Agora, quanto ao efeito no câncer de mama, ainda é muito inconclusivo e permanece contraindicado em pacientes com câncer de mama, tanto atual quanto prévio. Falando sobre os androgênios, o androgênio ele é indicado se houver sintomas de insuficiência androgênica. Então, a sensação de mal-estar, disforia, redução da libido, da receptividade sexual, do prazer e da gratificação sexual. O seu uso ele deve ser associado com a utilização concomitante do estrogênio. Então, a paciente deve estar devidamente e adequadamente estrogenizada. E não existem dados de segurança e eficácia a longo prazo. Os estudos, no máximo, assim, foram realizados por 24 meses. Ela deve ser suspensa se tiver uma persistência dos sintomas após 6 meses do uso ou se houver ocorrência de efeitos colaterais desfavoráveis. Sendo que esses efeitos colaterais, eles em dose baixa, é esperado que tenha acne, hirsutismo ou uma retenção hídrica. Agora, em doses altas, pode ter alopécia, um engrossamento da voz, uma virilização com aumento do clitóris. E esses efeitos, esses efeitos colaterais podem não ser reversíveis, como o aumento do clitóris. E também, quando administra-se endogênio, é importante orientar as pacientes que a melhora dos sintomas ela pode demorar até 3 meses para serem notados. No Brasil, não tem nenhuma apresentação formulada para mulheres, né? Deixa eu passar. Não existe nenhuma formulação de androgênios aprovadas para mulheres. E não é indicado que se use as formulações para homens, pela dificuldade tanto do ajuste da dose, quanto pelo risco de doses suprafisiológicas, causando, assim, aumentando o risco desses efeitos colaterais que eu falei agora em doses altas, né, como o aumento do clitóris. E a via de administração preferível é a transdérmica, que pode ser feita pelo adesivo, spray, creme, e no Brasil temos a opção do gel. Aqui eu coloquei a dose, então é testosterona base, 2,5 a 5 miligramas a cada grama de gel, base hormonal por dia. A terapia não hormonal, agora, falando, ela deve ser utilizada nas pacientes que têm contraindicação à terapia hormonal ou nas pacientes que têm uma preferência pessoal pela terapia não hormonal. É claro que mesmo essas pacientes que chegam no consultório, que falam que não querem, a gente sempre tem que perguntar se não é medo, orientar corretamente sobre a terapia hormonal, os benefícios da terapia, porque ainda há um estigma quanto à terapia hormonal, né? As pacientes têm muito medo e é o papel nosso orientar e desmistificar esse medo que a paciente tem. Mas, se de tudo, após essa conversa, a paciente não quiser, tudo bem, a gente prescreve a terapia não hormonal. E também é indicada se a paciente tiver uma intolerância ao tratamento hormonal. Temos várias opções, então aqui eu vou colocar inicialmente sobre a terapia comportamental, que ela é baseada em exercício físico, dada com atividade aeróbica de moderada intensidade 3 vezes na semana, por pelo menos 30 minutos. Deve orientar a paciente a ter um cuidado com os gatilhos, que são a bebida alcoólica, vestimentas, deve-se dar preferência por roupas frescas, temperatura do ambiente, então na hora de dormir, ambientes mais frescos, tomar banho antes de dormir, isso pode melhorar também, lençol fresco, orientar a perda de peso, e a terapia cognitivo-comportamental e a acupuntura. E foi demonstrado também uma possibilidade de bloqueio ganglionar, uma melhora desses sintomas. Já temos a opção dos fitohormônios,
que são hormônios naturais. Eles são compostos fenólicos com semelhança estrutural e funcional ao estrogênio, só que apresentam uma potência muito menor do que o estrogênio, né? A planta, com relação às plantas, nós temos a soja, que é o Glycine max, ele é rico em isoflavona, o trevo vermelho, que é o Trifolium pratense, a raiz da Índia, que é a Simifuga racemosa, e outros com benefícios que não têm eficácia comprovada, que é a erva de São João, ginkgo biloba, maca peruana e o ginseng. Quanto à terapia não hormonal, porém farmacológica, nós temos os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Aqui nessa tabela eu coloquei a paroxetina, citalopram e estalopram, sendo que a paroxetina é o que tem maior comprovação. Então, a paroxetina é o único aprovado pelo FDA para tratamento não hormonal dos sintomas vasomotores moderados a intensos. E o efeito colateral dela, que acaba sendo um problema, é o ganho de peso. E é importante também lembrar que a paroxetina e a fluoxetina, elas não são recomendadas em pacientes com câncer de mamas que usem tamoxifeno, porque essas duas medicações podem interferir na metabolização do tamoxifeno em endoxifeno, e esse endoxifeno é o metabólito ativo do tamoxifeno. Isso vai se dar pela inibição da citocromo 3A e da citocromo 2D6. Também temos outras opções como a venlafaxina, a desvenlafaxina, os gabapentinoides como a gabapentina, a pregabalina e o antagonista da neuroquinina B, que é esse fezolinetanto. Por fim, agora eu vou falar sobre o artigo científico. É um artigo que foi publicado no Journal of Clinical Medicine e o artigo ele fala sobre o impacto da terapia hormonal sobre a densidade mineral óssea em pacientes com insuficiência ovariana prematura. A insuficiência ovariana prematura é um hipogonadismo hipergonadotrófico causado pela falência ovariana antes dos 40 anos de idade. E devido ao hipoestrogenismo, essas pacientes vão evoluir com risco aumentado de doença mineral óssea e vão evoluir em grande parte para osteopenia e osteoporose. O objetivo do estudo foi comparar os valores da densidade mineral óssea do Z-score e T-score através da absormetria de raio-x de dupla energia nas mulheres com um diagnóstico de insuficiência ovariana prematura antes e após o uso da terapia hormonal. O método utilizado foram 132 pacientes com idade média de 31,86 anos, diagnosticadas com insuficiência ovariana prematura. Nesse diagnóstico, o nível de FSH tinha que ser maior do que 25 e de estrogênio abaixo de 50. E o grupo controle havia 17 mulheres saudáveis, com ciclos regulares, em idade média de 23,21 anos. A terapia hormonal utilizada foi 2 mg de 17-beta-estradiol associado com 10 mg de dihidrogesterona ao dia durante 3 anos. Elas foram acompanhadas nos anos de 2013 até 2016. E os resultados foi que as pacientes com insuficiência ovariana prematura apresentam uma menor densidade mineral óssea e um menor T-score, quando comparadas a paciente do grupo controle, logo ao diagnóstico. E quando teve o tratamento da terapia hormonal, foi identificado um aumento significativo da densidade mineral óssea, T-score e Z-score. Nessa tabela, a gente avalia a diferença antes e após o tratamento. Então, na densidade mineral óssea, no T-score, desculpa, de 0,75 passou para 0,59 e no Z-score passou de 0,75 para menos 0,49. Então, teve uma melhora significativa. E a conclusão é que o estudo enfatiza a importância de realizar o controle da densidade mineral óssea em pacientes com insuficiência ovariana prematura, e ele enfatiza a importância da terapia hormonal em doses plenas. E o que eu já falei anteriormente e enfatizo, que essas doses a dose plena nessas pacientes, elas são doses mais altas, normalmente aquela dose alta mesmo, que eu mostrei naquela tabela anterior, e porque precisa de doses mais altas para melhorar os sintomas, mas também tratar a densidade mineral óssea, os riscos cardiovasculares que acometem essas pacientes
com o diagnóstico de insuficiência ovariana prematura. Essas são minhas referências. Obrigada.